Bom, gente, então prosseguindo aí a nossa explanação sobre a aquisição da posse. A doutrina distingue os modos de aquisição da posse quanto à sua origem. Para os doutrinadores, existem modos de aquisição de posse originários e modos de aquisição de posse derivados. Mas o que diferencia um modo de aquisição originário de um modo de aquisição derivado? Nos modos originários de aquisição da posse, não há relação de causalidade entre a posse atual e a posse anterior. Ao contrário do que ocorre nos modos derivados, em que existe relação de causalidade entre a posse atual e a anterior. Nós vamos explicar isso melhor através de exemplos que vocês vão facilmente compreender. Primeiro, falando a respeito dos modos de aquisição originários. Voltando àquela situação da apreensão da moça que, caminhando pela rua, se depara com uma bolsa depositada na lixeira e resolve se apropriar unilateralmente dela. Leva-a para casa e, depois de dar um trato no bem, passa a utilizá-lo cotidianamente como se dona fosse. Nesse caso, nesse exemplo específico, quando há apreensão de um bem por alguém, a posse gerada pela apreensão não tem qualquer relação de causalidade com a posse anterior que era exercida por aquela pessoa que depositou o bem na lixeira. Vejam, vamos imaginar que aquela pessoa que depositou a bolsa na lixeira a obteve a partir da prática de um furto. Quem depositou o bem na lixeira o obteve numa festa de casamento, a partir da subtração empregada contra uma das convidadas, que se dirigiu à pista de dança e deixou a bolsa na cadeira da mesa onde estava sentado. A ladra, aproveitando-se da ausência da moça, que havia se dirigido para a pista de dança e já estava meio chumbada, surrupiou a bolsa que havia sido deixada na cadeira onde ela estava sentada antes de ir para a pista e foi embora. Sem dúvida nenhuma, em relação a essa moça que era dona da bolsa e acabou perdendo-a em razão da distração, a posse da ladra é injusta. Ela adquiriu o poder sobre a coisa a partir da prática de um ato clandestino. Certo? Muito bem. A ladra, depois de ter se apropriado do bem, passou a se comportar com ele como se dona fosse. Passou a utilizar esse bem para ir ao trabalho, para sair à noite com as amigas. Ou seja, passou a usar a bolsa como se ela sempre tivesse sido sua e adquirida de forma lícita. Até se cansar e resolveu jogar a bolsa fora, depositando-a na lixeira. Bom, eis que, após o depósito da bolsa na lixeira, pela possuidora injusta, aquela nossa amiga do exemplo, caminhando pela rua, depara-se com o bem, acha que ele está em bom estado e resolve se apropriar dele, resolve apreendê-lo. A posse adquirida a partir da apreensão do bem na lixeira nada tem a ver, em nada se relaciona com a posse anteriormente exercida pela ladra
sobre o bem. A posse da ladra é injusta. A posse daquela pessoa que obteve o bem a partir do ato de apreensão, nada tem de injusto. Não foi obtida com violência, clandestinidade ou precariedade. Percebem? Não há ligação entre a posse atual da pessoa que apreendeu o bem na lixeira e a posse anterior da ladra que adquiriu a coisa ilicitamente e depois de utilizá-la durante um bom tempo, acabou resolvendo abandoná-la, se desfazer do bem, depositando na lixeira. Diferentemente ocorre nos meios ou modos derivados de aquisição da posse, em que há relação de causalidade entre a posse atual e a anterior. Essa relação de causalidade que existe entre a posse atual e a anterior vai fazer com que a posse atual conserve as mesmas características que a anterior possuía. Voltemos ao exemplo da ladra. A ladra subtraiu a bolsa a partir da prática de ato clandestino e depois de algum tempo resolveu vender a bolsa e fazer algum dinheiro a partir disso. E ela oferece para as amigas a fim de que uma acabe fazendo uma oferta e comprando a bolsa. Muito bem. A Joaninha, amiga da ladra, que não sabe que a bolsa foi subtraída, ou às vezes até sabe que a bolsa foi subtraída, isso pouco importa. Diante da oferta feita pela amiga, resolve fazer uma proposta e elas fecham um negócio. A Joaninha, compra a bolsa por R$300 da ladra. Vejam, a posse que passou a ser exercida pela Joaninha em relação à bolsa tem como causa a posse anterior da ladra. O poder que a Joaninha exerce atualmente sobre o bem só existe porque houve um contrato celebrado com a anterior possuidora que concordou em lhe ceder o bem. Como houve aí transmissão da posse por força de um contrato, a posse obtida pela Joaninha conservará as mesmas características daquela exercida anteriormente pela ladra. Se a posse da ladra era injusta, a posse da Joaninha continua sendo injusta em relação àquela vítima do furto. Se a posse da ladra era de má fé, em relação à vítima do furto, ela continua sendo de má fé. Continua sendo de má fé a posse adquirida pela Joaninha. Isso ocorre porque ninguém pode transferir mais direitos do que efetivamente tem ou possui. Percebem? Vejam. É muito importante a gente conseguir distinguir quando um modo de aquisição é originário ou derivado. Há consequências jurídicas muito importantes daí derivadas. Se a pessoa compra um bem que sabe ter origem ilícita, ela adquirirá uma posse injusta, de má fé.
o dono da coisa, vítima do furto, a dona, no nosso exemplo da coisa, vítima do furto, tomando conhecimento que agora a bolsa está em poder da Joaninha, que a adquiriu da ladra, poderá promover uma ação possessória contra a Joaninha e recuperar a coisa. O mesmo não vai acontecer na hipótese da fulana que se apropriou da bolsa que havia sido depositada na lixeira. Como não há relação entre a posse dela atual e a anterior, exercida por quem depositou o bem na lixeira, mesmo por hipótese, que obviamente é difícil de conceber na prática, mesmo que a vítima do furto acabe localizando a bolsa em poder da fulana que se apropriou dela na lixeira, não vai ter sucesso numa ação possessória movida contra essa pessoa que apreendeu a bolsa na lixeira, com o objetivo de retomar a posse. A posse atual nada tem relação com a anterior. Ela é justa porque não foi obtida com violência, clandestinidade ou precariedade. Portanto, a posse adquirida por meio originário gera muito mais proteção para o adquirente, porque ela não tem nenhuma relação com a posse anterior. Vou cortar agora, na sequência continuamos.